Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês do porquê que eu acho que muitas pessoas não conseguem aprender inglês. Ou melhor, por que muitas pessoas não aprendem inglês? Assim, na verdade, o porquê que eu acho, na verdade, é um porquê, assim, às vezes difícil de lidar, sabe? Mas eu vou falar aqui. Então, você ainda não aprendeu inglês porque você não estuda. Você não está se dedicando o suficiente. É isso. Na verdade, eu sinto muito ser a pessoa que vai trazer essa informação pra vocês, mas alguém tinha que fazer e eu estou me propondo a fazer. Mas o que a gente vai vir conversar aqui nesse vídeo é os motivos do porquê você não tá conseguindo estudar inglês. Os motivos por trás disso. Então, vamos tentar juntos entender o que está acontecendo. Assim, existe uma ferramenta de diagnóstico que chama 5 porquês. E ela é uma ferramenta muito interessante porque eu já vi ela sendo usada em contextos de negócios, de gestão, de engenharia, até para exercício de desenvolvimento pessoal, até mesmo terapeutas usam esse exercício para você. Porque é um exercício que busca você entender a causa raiz dos problemas. Então, até mesmo se você pegar um problema social do Brasil e tentar fazer um diagnóstico usando 5 porquês para você chegar à raiz daquele problema em si. Então, é mais ou menos isso. Então, como funciona esse exercício, né? Você pega um problema que você está tendo, por exemplo, você não está aprendendo inglês, né? Você não aprendeu ainda. Você faz, por que você não está aprendendo? Bom, porque você não está estudando. Então, por que a gente não está estudando, sabendo que a gente precisa? Então, eu vou falar de alguns porquês que eu acho que pode estar por trás disso com vocês. Quem sabe isso traz uma ideia para vocês entenderem o que está acontecendo com vocês e como que vocês podem lidar melhor com essa situação. Dá alguma ideia, né? Então, antes de ir para os porquês, vou falar um pouco assim da essa questão de quando a gente quer fazer algo, sabe? E não consegue fazer o necessário para conseguir aquele objetivo. A gente tem um objetivo, a gente sabe que precisa ser feito, mas por algum motivo a gente não faz. Isso é um dos motivos de levar à procrastinação, por exemplo. Isso, na verdade, é um comportamento de autossabotagem, que é quando você sabota ter algo que você quer. Acontece que o que a gente não sabe é que quando a gente está fazendo isso é porque uma parte, por mais que nossa mente consciente está dizendo eu preciso estudar inglês, eu vou estudar inglês, alguma parte nossa inconsciente está dizendo que não quer. E aí a gente entra em conflito. Quando a gente entra em conflito, a gente paralisa e a gente não faz nada. Então, é muito importante a gente tentar trazer à tona o que é essa outra coisa que está acontecendo no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, não sei, que tá fazendo a gente não ir atrás do que a gente quer. Então, vamos falar um pouco sobre esses pontos. Primeiro ponto, é um ponto muito interessante. Às vezes, você não tá estudando inglês e, consequentemente, não está aprendendo inglês porque, no fundo, você não quer. É isso. Você, na verdade, não quer aprender inglês. Estranho, né? Mas é que, às vezes, a gente tá... Por exemplo, você quer... E às vezes está envolvido no porquê que você quer aprender inglês. Por exemplo, às vezes você está colocando que você está aprendendo inglês só para conseguir um emprego melhor ou para fazer uma viagem. Às vezes a gente pega objetivos e sonhos de outras pessoas, sabe? E diz que são nossos. Mas isso assim, é bem comum. Na verdade, às vezes nem é de uma pessoa. Às vezes é de um grupo de pessoas. Às vezes é da nossa família, de nossos amigos, de alguma pessoa que a gente conhece na internet. Tipo um influencer. Às vezes você tá pegando objetivos de outras pessoas e trazendo pra você, sendo que aquilo não é verdade o que você quer. Por exemplo, às vezes você quer aprender inglês para... E fazer uma viagem nos Estados Unidos. Mas, na verdade, o que você quer, na verdade, é fazer uma viagem na América Latina. Ou, às vezes, você quer aprender inglês pra conseguir um emprego melhor, mas, na verdade, você quer mudar de carreira. Não é um emprego melhor que você quer. Às vezes, você tá com outras ambições na vida, outros sonhos, outras coisas, que aquele objetivo que você traçou pra você não condiz com nada. Ou, simplesmente...
na sua mente, de alguma forma, esse caminho não é o certo. Então você paralisa, você sente que não é o caminho certo, você desconfia que não é o caminho certo, e aí você não faz. Então, para pra pensar, e é legal usar essa ferramenta dos 5 porquês para você entender também a motivação sua com o inglês. Às vezes você tá usando as motivações erradas, e aí, na verdade, usando uma motivação errada, entra em conflito com o que realmente você quer, e aí você acaba não fazendo, entendeu? O segundo porquê do porquê é suas experiências passadas quando você quis aprender inglês. Muita gente teve situações em que elas se frustraram muito no método que elas estavam tentando, na escola que ela estudou, na forma. Às vezes, na verdade, nem foi a escola ou o método, ou foi aquele momento na vida delas, não tinha espaço para ela se dedicar para isso, e aí ela forçou a barra, e aí ela não deu certo, e aí ela se frustrou. Às vezes é porque você rolou uma situação não muito legal com algum colega, com algum professor, numa escola que você estudou. E o que eu vejo bastante é que as pessoas, nessa busca de aprender inglês, elas às vezes mudam de método para método, de escola para escola, de abordagem para abordagem, e acabam só se tornando extremamente frustradas e não aprenderam nada, sabe? Então, tenta deixar essas histórias pra trás e escolhe uma coisa pra você seguir, um caminho pra você seguir. E assim, é normal a gente... E outra coisa que eu tenho a falar sobre isso é essa questão de se frustrar. É normal quando a gente se coloca pra um objetivo e a gente começa a se dedicar pra ele, aquilo se tornar um pouco desconfortável, sabe? Você às vezes desacredita que você vai conseguir aquilo, sabe? E ainda mais quando na situação de aprender um idioma, pra você aprender uma nova habilidade, você tem que se desafiar de pouquinho em pouquinho para você desenvolver aquilo. Então, às vezes a gente pega e olha um texto em inglês que a gente não entende nada e a gente sente um enorme desconforto. Assim, nossa, eu não sei. Esse desconforto é normal porque você está se desafiando. Mas a gente tem que passar por ele, passar por esse desconforto. Pouquinho em pouquinho, a gente tem que se desafiar um pouquinho em pouquinho mais. Então, a gente não pode desistir quando o negócio ficou desconfortável, né? A gente não pode se deixar frustrar porque um dia que você pegou o livro para estudar, o texto para ler, um áudio para ouvir, você não entendeu nada. Ou aquele dia estava muito difícil, sabe? A gente tem que passar por esse momento. Aí entra, assim, vai ser necessário mais do que a sua motivação. Você vai ter que ser perseverante naquilo, você vai ter que ter a disciplina e o hábito de estudar. Então, é normal. Como eu disse, tá desconfortável no momento que você tá se desafiando e não é pra ficar frustrado por isso. Faz parte do processo. Não desista neste momento. Porque se você desistir e for pro outro método de novo e mudar de novo, você só vai acumular frustração e vai ficar muito pior a situação. Então tá. Então você pode pegar e prestar atenção nessas experiências passadas. Como que foi cada vez que você tentou aprender inglês? O que aconteceu? O que deu errado? O que tinha naquele método, naquela escola, naquele professor com seus colegas que não foi legal? Aconteceu alguma coisa que não foi legal? Dá uma olhada pra isso e tenta deixar pra trás pra você poder seguir em frente na sua busca, né? No seu desenvolvimento. O próximo ponto é a gestão de tempo. Gente, é difícil a gente falar que a gente precisa aprender inglês e para isso a gente precisa estudar, se a gente não tem tempo para isso. Mas vamos falar melhor do que é ter tempo, né? Tem pessoas que têm a rotina mais pesadas do que outras, mais corridas do que outras. Tem gente que tem mais responsabilidade do que outras. É importante você olhar para sua rotina e ver qual é o desafio que a sua rotina te dá. E você vai precisar colocar na sua semana algumas horas para se dedicar. Às vezes vai ser o seu sábado de manhã. Às vezes você vai dormir 1 hora mais tarde ou acordar 1 hora mais cedo. Mas você vai precisar, eu acredito que pelo menos 3 horas por semana você precisa colocar. Fala assim, eu vou estudar neste tempo. E assim, sem entrar muito em gestão de tempo aqui, né? Mas assim, a chave da gestão de tempo não é você conseguir fazer mais coisas em menos tempo, mas fazer as coisas realmente que são importantes para você. Então, olha, não só para sua rotina como ela está, aonde que você tem tempo livre e coloca aquilo lá como parte da sua rotina, estudar inglês 3 vezes por semana, 1 hora, por exemplo. Faça parte como se fosse um compromisso seu. Mas também olhar se não tá cabendo,
Tem alguma coisa que eu posso tirar? O inglês é realmente tão importante neste momento da minha vida? Isso é muito essencial agora? Tem alguma coisa não essencial que eu posso tirar? Algum sacrifício eu posso fazer? E às vezes é uma questão de você colocar pra você uma meta do seguinte: em 6 meses eu vou organizar a minha vida para que eu possa estudar inglês 3 horas por dia. Às vezes você precisa terminar uma pós, você precisa terminar um trabalho. Eu não sei o que pode ser. Mas você tem que entender que você vai precisar de tempo para se dedicar. Então não dá pra colocar pra você, eu vou aprender inglês esse ano, se você realmente não tem o tempo para isso. Assim, se você não colocou como parte da sua rotina isso. E depois que você encontrou o tempo, você tem que desenvolver o hábito de fazer aquilo repetidamente, com consistência, toda semana, às 3 horas, naquele horário e tal. E isso vai levar a você se desenvolver. E aí, depois que você encontrou esse tempo, aí entra a importância muito grande de ter, às vezes, um profissional te guiando para isso. Que no caso é um professor. Porque o professor ele vai falar o que você tem que fazer naquelas 3 horas. Porque às vezes, se você tem que saber exatamente o que você tem que fazer, sabe? Então, se o professor te dá uma tarefa para ser feita e fala assim, essa é mais prioridade que essa, faça essa e tal, siga o que ele tá falando. Ele tá ali para te ajudar e ele de alguma forma acredita que aquela atividade que ele faz dá resultado, sabe? Confia nele. Por isso que é muito importante a gente encontrar um professor que a gente confie, né? Assim, porque a gente vai usar aquele tempo pra buscar o inglês, certo? Então, muito importante isso. Agora, o quarto motivo, o quarto porquê atrás do porquê, é um porquê que nem sempre tá claro. Mas eu acho que é o mais forte de todos. Que é o motivo do medo. Você tem algum medo aí? Mas o interessante é que, assim, é mais fácil a gente sempre pensar no medo de fracassar, sabe? De falhar, de não conseguir arrumar o tempo na semana, de não se disciplinar, de falar errado. A gente tem sempre muito claro pra gente quando a gente tem medo de falhar, né? Mas o que a gente não sabe é que às vezes a gente tem medo do sucesso. Então, assim, às vezes a gente tem medo do que vai acontecer depois que a gente conseguir aquilo. É muito louco, mas isso pode muito ser o motivo. Às vezes você faz esse exercício de você se ver falando inglês, aonde você vai conseguir ir para sua vida. E esse é um exercício muito legal, assim, para você fazer, independente desse diagnóstico que a gente tá fazendo aqui agora. Tenta parar para olhar, quando você souber inglês, o que vai mudar na sua vida. Onde você vai estar, o que você vai estar fazendo, quando você vai estar ganhando, se isso tem a ver com metas profissionais pra você, sabe? Tenta olhar tudo que a sua vida pode mudar quando você souber inglês. E tudo que você pode fazer. Por exemplo, imagina viajando, sabe? Por exemplo, com mais segurança. E aí você, nessa visualização, nesse ponto que você tá olhando, nessa situação que você tá olhando, tem alguma coisa nesse mundo maravilhoso, cheio de coisas boas, tem alguma coisa que você tá com medo? Assim, por exemplo, é normal às vezes as pessoas, depois de um grande objetivo delas alcançarem, elas terem medo de não ter outra coisa pra buscar. Então, vocês vão ficar entediadas. Pode ser, por exemplo, coisas muito, muito diferentes. Por exemplo, se você conseguir um emprego melhor, aí você vai morar sozinho e no fim você vai se sentir sozinho. Ou, por exemplo, você achar que ser bem-sucedido vai te fazer se afastar dos seus amigos, da sua família. Às vezes tem uns motivos muito doidos, assim, sabe? Então é bom você dar uma olhada, porque às vezes é esse medo que tá te aterrorizando, e às vezes ele é irracional, sabe? E é uma maneira de você falar, esse medo de que forma eu posso prevenir ele de acontecer ou reparar. Faz um plano de ação pra você, pra aquilo não acontecer com você. O que você pode fazer pra aquele medo não acontecer, né? Porque ele não pode ser o que tá te prendendo, assim, de buscar. E então, esses são os porquês, assim. Esses pontos dos porquês a gente se sabota, às vezes, assim, eu espero que o vídeo tenha te trazido alguma consciência sobre isso e dá pra você mesmo fazer um diagnóstico, assim, do que tá rolando. Mas, às vezes, talvez seja uma opção você, às vezes, procurar ajuda de alguém, por exemplo, de um psicoterapeuta ou de alguém que faz
trabalha com terapias complementares, sabe? Às vezes tem diversas coisas que você pode fazer, assim. E às vezes, esse motivo que te sabota de aprender inglês, ele, na verdade, tá te prendendo de muitas outras coisas na sua vida que você não sabe. E às vezes, nessa motivação de você querer aprender inglês, você consegue resolver outra coisa, sabe? Então, se você... tenho certeza que vai valer a pena. Não pensa que você, tipo... ai, que bobeira, né? Procurar um psicólogo só porque eu não consigo estudar inglês. Às vezes, não é. E se isso é importante pra você, talvez você devia fazer, sabe? Não tenha vergonha disso. Mas... então esse vídeo foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil pra vocês de alguma forma. E a gente se vê na próxima. Até mais e obrigado por assistir.